Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versos 31 a 43. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então, depois que o exército de Ben-Hadad, rei da Síria, coligado com outros 32 reis, é destroçado, e os restantes, 27.000, são mortos por um muro, e ele tem que fugir de câmara em câmara, conforme está escrito no versículo 30, lhe disseram os seus servos, os servos de Ben-Hadad: Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça, que seria um sinal de rendição, afinal eles tinham perdido a guerra de maneira humilhante, sendo derrotados por pouquíssimos homens, como bando de crianças, aquele exército numeroso. Então eles totalmente rendidos, eles então fizeram este sinal de humilhação. Continuando, ponhamos panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida, ou seja, vamos fingir tentando salvar a pele. Versículo 32, então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad, poupa-me a vida. Disse Acabe, aquele mesmo, cuja mulher Jezabel é conhecida como o diabo de saias, ela que tentou matar o profeta Eliseu, depois daquele episódio lá no Monte Carmelo, quando ele sozinho desafiou 450 profetas de Baal. Acabe, pouco antes, ele chegou a oferecer suas mulheres e seus filhos a Ben-Hadad, antes da guerra, tentando fugir, tentando evitar a guerra. Pois bem, Acabe respondeu, Pois ainda vive? É meu irmão. Ou seja, o bobão caiu, Caiu nesse teatro. Versículo 33. Aqueles homens tomaram isso por presságio, ou seja, por sinal, por prenúncio, indicação do que se está para acontecer. Valeram-se logo dessa palavra e disseram: Teu irmão Ben-Hadad. Ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro, um sinal de honra, um sinal de receber realmente um rei com as honrarias merecidas. Versículo 34. Ben-Hadad disse-lhe: As cidades que meu pai tomou a teu pai, eu t'as restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Promessas em troca de liberdade. Seria um bom negócio isso aqui? Fez com ele aliança e o despediu. Uma declaração de paz. Acabe usou de misericórdia quando Deus havia determinado justiça. Libertou Ben-Hadad, rei da Síria, depois de vencê-lo na batalha. Fez todo o serviço e depois chutou o balde. Versículo 35. Então, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: Esmurra-me. Mas o homem recusou fazê-lo. Estranho, não é? Sim. Mas Deus sempre se valeu de metáforas para falar com o seu povo de pobre entendimento. Versículo 36. Ele lhe disse: Visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. O discípulo que não obedeceu à voz do profeta vai ser morto por desobediência. Pois é. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. E a palavra se cumpriu mesmo. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse: Esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu.
também com o exemplo daquele de antes, né? Não seria maluco de não fazê-lo. Versículo 38. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Mais uma metáfora. Versículo 39. Ao passar o rei, gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja, quando, voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse: vigia este homem, se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás 1 talento de prata, 35 quilos de prata, algo absurdo. Versículo 40. Estando teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi, ou seja, deixei que fugisse. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. O rei condenou imediatamente faltoso e acabou condenando a si mesmo. Versículo 41. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, os profetas anônimos. Alguns estudiosos dizem se tratar de Micaías. Verso 42. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. O rei, ao libertar Ben-Hadad, negligenciou o tamanho da vitória que o Senhor lhe dera. Deus entregara nas suas mãos o inimigo. Verso 43. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria, capital de Israel. Ou seja, o rei Acabe foi chamado a sua atenção, e ao invés de se quebrantar e arrepender, sai pisando alto. Mas isso é só com Acabe que acontece, né? Conosco isso não acontece. Irmãos, John Bunyan, autor do livro Peregrinos, um dos livros mais famosos no meio cristão, escreveu um outro livro que não é tão conhecido, mas é igualmente ótimo. Chama-se A Guerra Santa, a grande batalha entre o bem e o mal na cidade de Alma Humana. Neste livro, que é uma alegoria, a cidade de Alma Humana era uma cidade bela e feliz, mantida em ordem pelas leis e preceitos do seu Criador, o grande rei Shaddai. A paz reinava, mas do lado de fora estava o poderoso gigante Diabolos. Vista do alto, as muralhas da cidade formavam os contornos do corpo humano. Ela parecia do alto mesmo um corpo humano. A cidade de Alma Humana tinha 5 grandes portões, a saber, o portão dos ouvidos, portão dos olhos, portão da boca, portão do nariz e o portão do tato. E o inimigo faria de tudo para convencer os sentinelas que ficavam diante desses portões a abrirem, e eles só podiam ser abertos pelo lado de dentro. Para eles abrirem pelo menos um dos portões, buscando lubridiar o capitão Resistência, se disfarçando de uma figura conhecida, atrativa, bonita, e escravizar o Senhor Vontade. O pior é que Diabolos conseguiu entrar na cidade de Alma Humana. Ele conseguiu não apenas entrar, mas tomar o palácio do rei Shaddai. Essa alegoria conta como a alma humana se perdeu, como foi levada cativa e feita escrava, e como virou-se contra aquele que poderia salvá-la. Sim, sobre por quais maneiras hostis ela se opôs ao seu Senhor, e de seu inimigo se aproximou. Se o livro terminasse assim, seria muito ruim, mas ele não termina assim. O livro termina contando como Emanuel, o filho do rei,
foi incumbido pelo pai para restaurar a cidade e expulsar dela o seu inimigo. Irmãos, notem que nos versos 31, 32 e 33, o portão do tato ou do sentimento do rei Acabe estava mal guardado. Vejamos, versos 31, 32 e 33. Então lhe disseram seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, poupa-me a vida. Disse Acabe: pois ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens tomaram isso por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad. Ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele e o fez subir ao carro. Irmãos, vamos desenvolver e aplicar o texto. Cuidado para não cair na armadilha emocional, na chantagem emocional, no sentimentalismo. Isso é uma estratégia do inimigo das nossas almas para tentar furar o bloqueio da nossa porta tato, da nossa porta sentimento. Isso aconteceu com Acabe, esse cenário todo criado, e ele caiu nesse cenário. Outro ponto importante a destacarmos nessa parte é o termos cuidado com quem você chama de irmão. Acabe valorizou-se mais por sua realeza do que por sua religião. Acabe chamou de meu irmão aquele a quem Deus chama de inimigo. Há limites para relacionamentos profundos e referências de posturas. Você só pode imitar quem imita Cristo. Até a misericórdia, a piedade e a generosidade são falsas quando se opõem à retidão de Deus. Notem lá no versículo 33, quando Acabe disse assim: é meu irmão. O que os servos de Ben-Hadad fizeram? De maneira esperta, sagaz, tomaram aquilo por presságio, que quer dizer sinal, prenúncio, indicação do que está para acontecer. E nós temos vários presságios desse tipo de comportamento na Bíblia. Não só na Bíblia, nós temos também na sabedoria popular um presságio que diz assim: diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Nós temos na Bíblia Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não vou ter relacionamento com esse tipo de gente. Nós temos Salmo 141:4. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. São sinais, são presságios. Se nós estivermos fazendo isso na nossa vida, nós já sabemos onde vai dar. Sabemos onde vai dar. Podemos adicionar um outro provérbio popular: quem anda com porco, come farelo. Quem anda com porco, come farelo. Não chame qualquer um de irmão. Tenha cuidado com os seus relacionamentos nessa vida. Verso 34. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, capital da Síria, como meu pai fez em Samaria, capital de Israel. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Poxa vida,
Deus entrega o inimigo na mão de Acabe. E Acabe vai lá, limpa o inimigo e põe o inimigo forte para ser inimigo dele de novo. Se os irmãos continuarem a leitura do texto, os irmãos verão que mais à frente Acabe foi morto pelos servos de Ben-Hadad. Irmãos, nesse verso 34, a gente percebe que o portão dos olhos de Acabe também estava mal guardado. Aqui é o portal da ganância. Lembram-se de Ló, que escolheu sua terra baseado nos olhos da carne e não nos olhos da fé? Está lá em Gênesis 13:10. Levantou Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Abraão falou: Ló, escolha. O que Ló fez? Olhou, deve ter pego lá um binóculo, né, se existisse. Não, aquilo lá está mais bonitinho, está mais verdinho, aquilo ali está melhor, eu vou para lá eu vou ser mais próspero. E Abraão, não, ok, você vai para lá, eu vou para cá. O que aconteceu depois, irmãos? O que aconteceu depois? Ló teve que ser tirado de lá às pressas para não morrer. A sua mulher morreu, virou estátua de sal. Ele foi para um lugar onde havia um homossexualismo exacerbado, todo tipo de coisa que profana os princípios de Deus. Ele foi morar nessa cidade, simplesmente porque era mais bonitinha, porque a região era mais agradável aos seus olhos carnais. Ele escolheu com os olhos da carne e não com os olhos da fé. E será que nós estamos fazendo as nossas escolhas com os olhos da carne ou com os olhos da fé? E sabe, irmãos, até o nosso mestre foi submetido a esse tipo de chantagem, a esse tipo de tentativa de furar o bloqueio do portão dos olhos. Na tentação no deserto, quando o diabo, Satanás, o levou para lá, em Mateus 4, 8 e 9, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Nosso mestre Jesus foi tentado, mas não deu brechas para o inimigo, ele manteve-se fiel. Pergunto: quais têm sido os resultados dos nossos testes neste quesito? Estamos aprovados neste ponto? O cenário do versículo 34 apresentado a Acabe podia ser contemplado com os olhos da imaginação. Bazares na Síria, bazares em Damasco, riqueza, poder. Eu quero isso vai ser bom para mim. Vou fazer uma expansão internacional dos meus negócios, isso vai ser bom para mim. O que o mundo te oferece para que você deixe o pecado livre em ti? Para que você liberte os seus desejos, ao invés de escravizar as suas vontades e fechar os seus portais para o pecado? O que o mundo te oferece nessa barganha? Bazares em Damasco? Possibilidade de ganhar mais dinheiro? Possibilidade de ter uma vida de status elevado, socialmente conhecido, carreira, comércio, recursos financeiros? Irmãos, isso é grave. Nós vivemos o mundo da sensualidade. E quando eu digo sensualidade, eu não estou dizendo da mulher ou do homem sensual. Eu estou dizendo de sensores, dos nossos sentidos, do paladar, do olfato, da audição. Nós queremos levar ao último grau todos os nossos sensores. Nós queremos comer muito, nós queremos ver muito, nós queremos escutar tudo, nós queremos tocar tudo, nós queremos ter tudo. Isso é um mundo narcisista.
Isso é um mundo que vive da mesma forma como aqueles concidadãos de Ló, sodomitas. Nós temos que nos afastar disso, nós temos que nos apartar disso, nós não podemos libertar os nossos desejos. A psicologia fala justamente o contrário. A psicologia fala que o cristianismo é o inimigo, porque ele oprime o homem, ele não deixa o homem ser feliz. Que todo mundo tem que fazer o que tem vontade de fazer, isso é demoníaco. Isso é o inimigo entrando na sua cidade por todos os portões ao mesmo tempo, para destruir, para matar, para roubar. Infelizmente, irmãos, nós temos buscado mais o nosso gozo do que a glória de Deus, por causa de bazares em Damasco. Então, Acabe acha legal ter bazares em Damasco. O que ele faz? Deixa Ben-Hadad livre. Está escrito aí: te deixarei livre. O grande pecado histórico do povo de Deus na conquista da terra prometida foi passar a mão na cabeça do inimigo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 15:8, mas deixa o dedão aí em 1 Reis 20, para a gente voltar depois. Vá lá em 1 Samuel 15, e vamos ver o caso de Saul, que não matou o rei Agag. Saul recebeu a ordem de ir lá e liquidar os amalequitas, matar tudo o que visse pela frente, boi, ovelha, tudo, cordeiro. E aí Saul foi lá, pegou Agag e falou: não vou matar esse cara não, vou deixar esse cara aqui para me servir. Não, tem um cara ali meio forte também, não vou matar não. Esse cara aqui é fortão, ele pode me ajudar a carregar coisa pesada, então para o meu conforto vai ser melhor eu deixar esse cara livre. E um monte de boi bom aqui, boi, né, de muitas arrobas para cima, vou deixar vivo. E eu vou deixar vivo por um bom motivo, vou deixar vivo para sacrificar a Deus. Aí de repente chega o profeta Samuel. E vamos ver o que aconteceu. Vamos ler a partir do versículo 14. Chegando Samuel, versículo 14, 1 Samuel 15, 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Ou seja, o portão dos ouvidos. O barulho não incomodava Saul, mas era a música da desobediência para Samuel. Que barulho é esse? Não era para eu estar escutando isso, tem alguma coisa errada. Mas não incomodava Saul. O barulho do mundo tem que incomodar a gente, meus irmãos. O barulho do mundo tem que incomodar. Nós não podemos achar que é normal certos tipos de música, certos tipos de piadas e outras tantas coisas mais. Versículo 15. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxe, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Verso 19. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente.
Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Verso 22, irmãos. Sublinha aí na sua Bíblia, se não tiver sublinhado, caso queira. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Verso 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Tem o Senhor prazer em culto público solene? Tem, se for feito em obediência à sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência, ela é melhor do que 1000 cultos. Não quer dizer que você, tendo ouvido isso, possa dizer que a partir de hoje não vai vir mais à igreja, porque vai obedecer em casa. Se você obedecer em casa, você é obrigado a vir à igreja, porque vir à igreja e congregar é um mandamento do Senhor. Então, por favor, não entendam o que eu não estou dizendo. O fato, irmãos, é que Saul fez igualzinho a Acabe, ou Acabe fez igualzinho a Saul, desobedeceu, e isso lhe custou o reino, a vida, a paz. Deus não quer boa intenção, Deus quer obediência. Então note, Acabe aceita a oferta dos bazares em Damasco. Acabe liberta o rei Ben-Hadad. Já tinha chutado o balde, o pau da barraca, mas não parou por aí. Além disso, ele fez aliança com o camarada. Fez aliança com o inimigo. O que é isso, meus irmãos? Isso é adultério. Isso é prostituição espiritual. Isso é deixar o Deus verdadeiro, a sua palavra, e se juntar àqueles que são inimigos de Deus. A nossa aliança é com o Senhor, não deve existir acordo com o pecado. A gente ouvindo isso, pelo menos eu, sou acometido de uma raiva, fico irado com Acabe, fico pensando que homem tosco, mas o sentimento talvez não esteja errado, mas o objeto dele, o endereço dele esteja errado. Eu não tenho que ficar irado com Acabe. Acabe já morreu, já fez as besteiras que tinha que fazer. Mas o endereço dessa ira deve ser a mim mesmo, e deve ser você, porque o que Acabe fez é o que nós fazemos todos os dias, para a vergonha nossa, para a humilhação nossa. Todos os dias, muitas vezes, ao invés de vigiarmos os nossos portais, de colocarmos sentinelas nos nossos portões da nossa cidade, nós escancaramos esses portões para o inimigo, e nós convidamos para que ele venha ainda para dentro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós lemos aqui na liturgia, Deuteronômio 7, 1 e 2, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigarreus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, ou seja, povinho pequeno, vencendo um povo grande,
pouca gente vencendo muita gente, para mostrar que do Senhor é a batalha, que o Senhor é sim o Senhor dos exércitos. Versículo 2 de Deuteronômio 7: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás aliança com elas, não terás piedade delas. Deus não nos ordena passar a mão na cabeça do pecado, devemos ser radicais contra o pecado, não podemos ficar flertando com o pecado. Eu confesso que quando eu namorava, eu queria muito saber e queria ler livros sobre os limites do namoro. Mas por que eu queria ler livros sobre os limites do namoro? É porque eu queria chegar até onde eu pudesse chegar. É porque eu queria andar bem lá pertinho desse limite. Eu não queria fugir do mal, eu queria estar mais pertinho do mal. Irmãos, nós somos assim, povo obstinado, povo de dura cerviz, povo que desvia os olhos do autor e consumador da fé, e fica olhando para as coisas podres deste mundo, e se encantando com as coisas podres deste mundo, fazendo aliança com quem não devemos fazer aliança, tendo pena, tendo dozinho de quem não é para ter pena, de quem não é para ter piedade. Há muitos que querem e se acham melhores do que Deus, questionam o índio morrer sem pregação, mas não se rendem à pregação. Quantas vezes algum oficial da igreja é duvidado porque agiu com firmeza? Na verdade, tentamos dar uma roupagem, um ar de piedade à nossa desobediência. É o que Saul tentou fazer. Não, foi para o Senhor aqui. É o que Acabe aqui, né? Ele, não, eu tive pena dele, sou misericordioso, né? Misericórdia é um atributo do cristão, o cristão tem que ser misericordioso. Deus não pediu misericórdia aqui. Deus pediu justiça. Deus não é só misericórdia, Deus também é justiça. Deus não é só amor, Deus também é vara. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos compreender que o seu pecado, que Satanás, que o mundo são implacáveis e nunca usarão de misericórdia. Misericórdia e graça só florescem num lugar: o coração que foi quedado a crer e por isso obedecer. Acabe era rei de Israel, mas a sua cosmovisão era tão pagã quanto a de Ben-Hadad. Ele se identificava mais com o ímpio do que com o povo de Deus. Para ele, Deus era limitado, não dominava todas as esferas da vida. Isso era mais um indício de que ele não tinha o conhecimento verdadeiro do Deus de Israel. O objetivo dele era o ganho diplomático às custas da fidelidade a Deus. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Guarde isso no seu coração. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Acabe foi um sucesso político, mas um fracasso espiritual. E há crentes, irmãos, que estão na igreja, mas interpretam a realidade como se Deus não existisse. Estão na igreja de Deus e a obediência à sua lei, que valoriza mais o ganho pessoal do que a obediência a Deus. Estes crentes dão indícios de que não conhecem a Deus. Não sei se já contaram para vocês, mas já estamos no 2º ano, cujo tema da nossa igreja é conhecer a Deus. Você de fato conhece a Deus? Será que você conhece mesmo a Deus? Ou você conhece a Deus como Acabe conhecia? Você conhece Deus e tem coragem de deixar Deus de lado e fazer aliança com o mundo? Será? Porque não há um ser que, tendo conhecido Deus, o abandona e o troca pelos deuses deste mundo. É impossível. É impossível. 2 Coríntios 6,14.
Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Oséias 4,12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Adultério espiritual. Adultério espiritual. Versos 35 e 36. 1 Reis 20, 35 e 36. Então, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me. Mas o homem recusou fazê-lo. Ele lhe disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Aqui nós temos o portão dos ouvidos fechados para a voz de Deus e abertos para a voz dos sentimentos e vontades próprias. Veja o que acontece quando não obedecemos os preceitos de Deus. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, ou seja, ponham sentinelas nos portais da sua cidade. Sejam vigilantes, cuide de cada porta. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Desobedeceu, apareceu um leão e o matou. O diabo, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, quando desobedecemos deliberadamente, obstinadamente, quando nos recusamos a chegar ao nosso Salvador, nós nos colocamos na posição de papinha de leão, comidinha de leão. É feio, é horrível, é horrível. Saibam que, por obedecer a Deus, podemos até chegar a ser comidos por leões. Aconteceu com muitos servos, devorados no Coliseu, por não negarem a fé, por obediência. Mas você ser devorado por um leão, por desobediência, Deus tenha misericórdia, Deus nos livre disso. Mas o discípulo morreu porque foi virtuoso, politicamente correto, não quis agradar o seu líder. Chega o profeta e fala lá com seu amigo, com seu colega de estudo, era uma escola de profetas, e ele chega lá para o discípulo e fala: aqui, vem cá, me dá um murro aqui. E ele, cheio de benevolência, cheio de amor ao próximo, fala: eu não te dar um murro? Te dar um murro? De jeito nenhum. Sabe, irmãos, pior do que não agredir o profeta fisicamente por uma benevolência sentimental, pior do que isso, é a agressão real por não obedecê-lo. É o ultraje de discordar de Deus. Deus mandou, não faço porque eu acho que isso aqui é melhor. Mas Deus mandou, não, mas eu sou bonzinho, não vou fazer. Não vou fazer. Morreu. Morreu. Mais uma vez, o que vale não são os nossos sentimentos e conceitos, mas a obediência. O discípulo de profeta morreu porque desobedeceu. Desobediência provoca morte. Desobediência provoca morte. O salário do pecado é a morte. A morte é o terrível preço que uma alma deve pagar pela atual facilidade e prazer. Quem ama a sua vida, a perderá. João 12, 25. Quer viver se esbaldando nos prazeres, frequentando todos os tipos de festinhas que sejam agradáveis à sua carnalidade? Viva, mas o salário é a morte.
o preço terrível que uma alma deve pagar pela atual facilidade e prazer. Quando Deus manda sentar, meus irmãos, não procure cadeira. Não procure cadeira. Lá em casa nós estamos treinando os meninos, direto ecoa uma frase: obediência completa, imediata e com coração alegre. Obediência completa, imediata e com coração alegre. Se Deus mandou sentar, não procure cadeira. Sente-se onde estiver. Os mandamentos de Deus devem ser cumpridos, custe o que custar, ou a retribuição severa inevitavelmente virá. Não é fácil obedecer, é verdade. Exige sacrifício. Mas a vontade de Deus deve ser feita, mesmo quando vai contra a corrente, quando contradiz impulsos de bondade e exige sacrifícios dolorosos. Esmurrar o meu líder profeta? Matar criancinhas da terra prometida que a gente está herdando? Guardar o dia do Senhor? Abandonar o adultério? Ah, não, isso é muito pesado para mim. Largar a guludice? Ouça, ou matamos o pecado, ou ele provocará a nossa morte. Verso 37. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse: esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Irmãos, temos aqui agora um profeta ferido. Temos aqui agora um profeta ferido em obediência a Deus. Um profeta inocente, ferido. Quem errou foi Haddad, foi Acabe. Não foi o profeta, mas o profeta foi ferido. É assim que fazemos com Cristo quando pecamos. Aquelas bofetadas, aquelas cusparadas, aquelas chicotadas que ele levou na cruz, foi por causa da nossa desobediência, foi por causa do nosso namorico com o pecado. O ferido de Deus, por causa do nosso pecado. O profeta dos profetas, o sumo sacerdote, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ferido, cuspido, sangrando naquela cruz, por causa de besteiras que a gente faz nessa terra. O pecado que a gente comete hoje tem preço em Cristo. O sacrifício de Cristo não é um sacrifício que aconteceu há 2000 anos atrás e ficou lá. É uma coisa atemporal, é uma coisa da eternidade. Ali na cruz, todos os pecados foram punidos, daqueles que viveram antes de Cristo e daqueles que viverão e viveram depois de Cristo. Então está sendo punido lá. A gente tem que imaginar como se fosse agora, como se um pecado que eu cometo hoje fosse mais um espinho na coroa de Cristo. Isso deve nos fazer tremer, isso deve nos fazer nos assustarmos diante do pecado e vermos que o problema não é o pecado em si, mas contra quem nós estamos pecando, contra o Rei da Glória, contra o Senhor do Universo. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está aqui o ferido de Deus por nossa causa. Êxodo 17,6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Moisés feriu a rocha simbolizava, apontava, representava Cristo, a fonte de água viva. Isaías 53,4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Verso 58 do mesmo capítulo: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Irmãos, nós somos culpados das feridas de Cristo. Irmãos, as feridas de Cristo aconteceram para nos absolver das nossas culpas. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, mas isso é assustador. Isso deve lhe fazer tremer. O problema é que nós não trememos muitas vezes diante dessa verdade. Está aqui nos versos 38 a 42. É a nossa hipocrisia. Versos 38 a 42 do capítulo 20. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com a venda sobre os olhos. Ao passar ao rei, gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse: vigia este homem, se vier a faltar a tua vida, responderá pela vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Está aqui, irmãos, a nossa hipocrisia. Nós cultuamos bem, agimos mal. Somos assim. O nosso conceito de moral está vinculado aos nossos interesses, e não naquele padrão perfeito e invariável que é Cristo. Cadê a misericórdia de Acabe aqui? Acabe não foi tão misericordioso com o inimigo, com Ben-Hadad? Cadê a misericórdia dele aqui? Ele nem quer julgar o caso. Sabe por quê? Porque agora a misericórdia não tem nenhum ganho pessoal. Agora ele não vai receber nenhuma vantagem em ser misericordioso aqui. Nesse caso aqui, ele não vai ganhar bazares em Damasco por ser misericordioso. Então não tem importância para ele. O problema aqui é do profeta, o que vai acontecer com ele. Sabe, irmãos, Jesus Cristo está registrado no capítulo 23 de Mateus. Por 7 vezes ele repete a seguinte expressão: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque... ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque... 7 vezes no capítulo 23 de Mateus. Uma coisa que o nosso Senhor detesta é a hipocrisia. Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Isso aqui aconteceu com Acabe. Ele foi lá, sentenciou a sua própria sentença. Isso aconteceu também com Davi. Isso aconteceu com outros homens. E isso acontece com a gente diariamente. Romanos 14, 22, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Coerência, firmeza nos mandamentos de Deus. E aqui, nessa metáfora, nessa parábola do profeta, uma parábola real, viva, ele cita: olha, eu deixei o homem fugir porque eu estava ocupado daqui e dali. E você? Suas ocupações o têm impedido de fazer aquilo que realmente importa? Muitos que ouvem as boas novas de Cristo estão tão ocupados que quando chegar o dia final, a salvação já se foi. Não procrastine. Hoje, se ouvires a voz, não endureçais o coração. Busque o Senhor enquanto é possível encontrar, enquanto é possível achá-lo. Tome uma decisão agora de ser fiel servo de Deus e pare de servir o pecado. Pare de absolver aquilo que Deus condena. Está lá escrito no verso 42.
porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado. Olha só, essa mania que a gente tem de tentar absolver aquilo que Deus condena, de tentar santificar pecado, de tentar arrumar desculpas esfarrapadas para pecarmos, fazer exercícios intelectuais para massagear a nossa consciência e a gente continuar fazendo as mesmas besteiras que a gente faz todos os dias. E por fim, verso 43, foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, chegou a Samaria. Irmãos, não caiam no estelionatário do pecado. Ele promete cidades, ele promete bens, ele promete riquezas e ele entrega, sabe o quê? Desgosto e indignação. É isso que ele entrega no final. E a gente sabe disso. Mas tem vezes que a gente finge que não sabe. Agora, tem coisas que a gente não entende. E que Deus me livre, e livre os irmãos de sermos assim. Se Jesus Cristo é a verdade, por que abraçamos a mentira? Se Ele é o caminho, por que procuramos atalhos? Se Ele é a vida, por que vivemos flertando com a morte? Se Ele é o nosso noivo, que tem uma aliança eterna e preciosa conosco, por que nos deixamos se afeiçoar pelos podres gracejos desse mundo? Vamos mesmo cometer adultério espiritual? Vamos mesmo abandonar o Senhor dos Exércitos, expressão que aparece 261 vezes na Bíblia, em 16 livros diferentes. Senhor dos Exércitos, o Senhor que pode vencer qualquer exército inimigo, que pode nos fazer vencer qualquer dificuldade. Nós vamos mesmo abandonar o Senhor dos Exércitos, substituindo o rei vitorioso pelo rei derrotado? Vamos fazer isso, irmãos? Vamos fazer como Acabe fez? E terminarmos mortos pelos nossos próprios prazeres que nos amarram? Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Talvez você não abraça o Senhor dos Exércitos porque não o conhece. Por vezes vivemos mais no senso comum pecaminoso do que naquilo que é revelado pelas Escrituras. Você demonstra crer num Deus limitado quando diz que supostamente Ele vive no seu coração, mas não crê que esse Deus governa o mundo. O Senhor dos Exércitos é Deus de perto e de longe, dos montes e dos vales, dos bons e dos maus momentos, não apenas Deus nos domingos, mas também nos outros 6 dias. Não é Deus apenas de misericórdia, mas também de justiça. É Deus que deve ser adorado na igreja, mas também no escritório, na faculdade, na casa. Se você não conhece o Senhor dos Exércitos, você pode conhecê-lo em Cristo. Entregue sua vida a Ele, busque-o em primeiro lugar, ame-o acima de todas as coisas, e tudo o mais Ele fará. O Senhor dos Exércitos é poderoso para lhe dar vitória sobre o seu pecado, é poderoso para lhe dar esperança para vencer aquele pecado que você tem dificuldade de se desraigar dele. Ele pode dar esperança para a cura de relacionamentos danificados. Não importa quão profundos sejam os vales, o Senhor dos Exércitos governa nas profundezas. O Senhor dos Exércitos deve ser crido, reconhecido, adorado e obedecido. Só conheceremos verdadeiramente o Senhor dos Exércitos quando os seus preceitos e mandamentos regularem todos os pormenores da nossa vida. Quem se tornou discípulo de Cristo só o será mesmo, só demonstrará amor ao seu Senhor Jesus, se obedecer aos seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Para concluir, irmãos, cantamos e lemos aqui: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Salmo 48, 1. Salmo 48, 3. Nos palácios dessa cidade, Deus se fez conhecer como alto refúgio. Por isso, eis os reis se coligaram e juntos sumiram-se.
Verso 48: como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre, a cidade do Senhor dos Exércitos. Você é a cidade do Senhor dos Exércitos. Você. Tranque as portas da sua cidade para o pecado. Coloque sentinelas em cada pensamento, em cada contato sensorial com este mundo, para que você não seja contaminado, e que no palácio do seu coração haja trono apenas para o Senhor dos Exércitos. Assim, você, no poder do Senhor, vencerá a guerra contra a carne, o pecado e o mal, e não dará brechas, nem cairá na ilusão e na lábia do inimigo. A nossa religião, irmãos, é aquilo que fazemos quando o sermão acaba. A nossa religião é o que fazemos quando o sermão acaba. Vivamos essas verdades, irmãos. Tranquemos as nossas portas para o pecado. Sejamos vigilantes e busquemos o nosso Deus acima de tudo. Sejamos fiéis ao nosso Deus. Não traiamos o nosso Deus. Não cometamos adultério espiritual. Sejamos fiéis, porque é para isso que nós somos chamados. A guerra é árdua, mas o nosso Senhor é o Senhor dos Exércitos. A Ele toda a glória para todo sempre. Amém. Oremos. Senhor dos Exércitos, nós coramos de vergonha diante da Tua palavra. Quanta besteira fez Acabe, Senhor, mas nós fazemos mais. Tenha misericórdia, Senhor, porque para nós ainda há esperança, nós ainda estamos vivos. Ao sermos confrontados com a Tua voz e com a Tua palavra, que nós não saiamos saltitando, bravos, em salto alto, mas nos humilhemos, coloquemos a nossa cara no pó e na cinza, e lavemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenhamos roupa nova e vida nova, Senhor. Faça do povo dessa igreja, da igreja presbiteriana de Paba, verdadeiros soldados de Cristo, que vivam um cristianismo verdadeiro, não um cristianismo teórico, não um lazer espiritual, não uma massagem de consciência espiritual, mas uma vida verdadeira contigo, de intimidade e comunhão com o Senhor, que se achega a Ti e se aproxima do pecado. Essa é a nossa oração nesta noite, pedindo misericórdia e pedindo graça, em nome de Jesus.